Olá, turma do oitavo ano. Aqui quem fala é a professora Érica. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando, tá bom? Nossa aula de geografia do oitavo ano vai falar sobre a população mundial, fluxos migratórios na América Latina, da página 66 até 72. E para que vocês compreendam melhor, é bom fazer a leitura. E agora eu vou colocar um vídeo do professor Carlos André que vai explicar o conteúdo de hoje. Então fiquem ligados no vídeo até o final e bons estudos. Vamos lá, estudar. Primeiro tópico aí, eu não consigo falar de fluxos migratórios da América Latina sem antes diferenciar América Latina de América Anglo-Saxônica. Essa regionalização vai pegar aquele critério de histórico, econômico, cultural. Lembra que existem dois critérios para que eu possa regionalizar? O primeiro era o geográfico, que eu dividia em América do Norte, América Central e América do Sul. Esse critério ele vai dividir mais pela cultura do lugar. Sim, para contar a historinha, eu vou ter que voltar lá na época da colonização, no final do século XV e no início do século XVI, quando os colonizadores vieram para o continente americano, tanto os ingleses, alemães, portugueses, espanhóis, franceses, todos aqueles povos europeus vieram para cá, para o continente americano, nos colonizar. Bom, eles nos impuseram o seu modo de viver, sua língua, sua cultura, e o principal elemento foi a língua. E o que vai ser utilizado hoje para fazer essa regionalização? Sim, os países da América Latina são os países que correspondem a línguas como o português, o espanhol, o francês, que são línguas derivadas do latim. Já o da América anglo-saxônica é os países que possuem a língua inglesa. Mas você pode estar perguntando, professor, o Canadá fala francês. E na América Central, eu sei que tem um monte de ilhazinhas, de países pequenininhos ali, que falam alemão, que falam holandês. Então, como é que eles podem ser considerados a América Latina e a América Anglo-Saxônica? Bom, dado a sua cultura, a sua forma de colonização e também a sua parte econômica, então eu vou manter esses países como América Latina e América Anglo-Saxônica. Porque o Canadá, além de falar francês, ele também fala inglês também. O inglês também é uma língua oficial daquele país. E então, por esse motivo, eu vou estar regionalizando esse continente em América Latina, os países derivados da língua latina, e América Anglo-Saxônica, que são os países derivados da língua inglesa. Ok? Vocês lembram que nas aulas passadas, principalmente no percurso 5, eu estava falando com vocês que o continente americano ele era o principal destino de muitos imigrantes no mundo todo, principalmente europeus. Lembra? Italianos, portugueses, franceses, ingleses, alemães, holandeses, todos esses povos vinham para o continente americano atrás de uma nova vida, uma nova forma de viver. Bom, só que no início do século XX, o continente americano, principalmente a América Latina, se transformou num lugar de destino para um lugar de saída de imigrantes. As pessoas, ao contrário lá do passado, que queriam vir para cá, agora elas estão querendo sair. Sim, eu consigo perceber um fluxo migratório de saída da América Latina, principalmente no início do século XX. Para ser mais exato, a partir de 1970, eu tenho o maior número de pessoas saindo do que pessoas entrando no continente americano, principalmente América Latina. Mas o que explica essa inversão da migração latino-americana? Lembra que eu falei com vocês que a colonização latino-americana ela foi diferente da colonização anglo-saxônica? Por quê? A colonização da América Latina, em sua maior parte, foi uma colonização de exploração. Os colonizadores vinham para cá para explorar o território, para explorar as riquezas naturais que cada país possuía. E essa exploração que ocasionou uma situação de pobreza que nós vivemos até os dias de hoje. E a partir desse momento, essa situação de pobreza que muitas pessoas vivem até os dias de hoje, elas estão procurando um novo lugar com melhores condições de vida. E o principal destino para essas pessoas é os Estados Unidos. Por isso que eu vou estar explicando esse fluxo migratório, que do século XVI até o final do século XIX, o fluxo migratório era de entrada na América Latina. Agora, no século XX, mais precisamente em 1970, o fluxo ele é invertido. O fluxo ele é de saída. As pessoas estão saindo da América Latina em direção à Europa, à Ásia, mas principalmente aos Estados Unidos e ao Canadá, que são os países mais desenvolvidos do nosso continente.
Bom, e como eu estava falando, eu não consigo falar desse movimento de saída sem citar a fronteira do México com os Estados Unidos. Essa fronteira, atualmente, hoje, é a fronteira mais vigiada, fronteira que eu falo que não está em guerra. Porque se eu for colocar as fronteiras com em guerra, por exemplo, Israel e Palestina, a fronteira da Síria, aí sim, essas fronteiras são bem mais vigiadas. Mas uma fronteira para países que não estão em guerra, essa fronteira é a mais vigiada de todo o mundo. Para você ter uma ideia, pessoas vão para o México para tentar entrar nos Estados Unidos ilegalmente. Não só pessoas da América Latina, mas pessoas, por exemplo, da África, da Ásia, que querem uma melhor condições de vida, uma melhor qualidade de vida nos Estados Unidos, eles vêm para o México para atravessar essa fronteira. E essa fronteira é tão bem vigiada que na década de 90 os Estados Unidos construiu um muro. Claro que esse muro não é contínuo, de mais ou menos 1 quilômetro, um pouco mais de 1 quilômetro de distância, para dividir Estados Unidos e México. A gente consegue perceber que mesmo com essa distância, com esse impedimento, pessoas ainda hoje conseguem entrar nos Estados Unidos. É claro que, através de filmes, documentários, a gente consegue perceber a dificuldade e a humilhação que essas pessoas, ao entrarem nos Estados Unidos, vivem. No entanto, a motivação delas é a melhor qualidade de vida, uma melhor situação para que elas possam viver e dar para suas famílias. Aqui embaixo, olha só, eu tenho uma foto desse muro que é construído entre os Estados Unidos e o México. Bom, para falar sobre fluxo migratório na América Latina, eu preciso abordar as políticas migratórias de cada país, principalmente no Brasil. Quando eu falei que as pessoas, ao realizar esse movimento de saída da América Latina, elas buscam uma melhor qualidade de vida por conta da miséria que vivem nos seus lugares de origem, não é apenas a miséria. Tem outros fatores, como perseguição política, violência que nós vivemos no nosso dia a dia e também catástrofes naturais. Sobre a perseguição política, eu vou estar abordando aqui, principalmente de 1950 até 1980, no qual a maioria dos países da América Latina estavam vivendo regimes militares de ditadura. Esses regimes que acabam limitando a ação de meios de comunicação, como jornais, revistas, TV e rádio. Também faz proibição de greves de trabalhadores, de estudantes, controlam partidos políticos e tudo mais. Bom, nessa época, o estrangeiro ele era muito mal visto, ele era visto como um perigo à proteção nacional. Tanto é que eu tenho a lei que vigorou aqui no Brasil até 2017, que considerava o imigrante, o estrangeiro, uma provável ameaça à segurança nacional. Não importa se ele vinha da Venezuela, se ele vinha da Argentina, se ele vinha de países da Europa, se ele vinha de países da África, o imigrante, quando vinham para cá, ele era considerado um estranho e uma provável ameaça. E além disso, a lei via esse estrangeiro com a menor importância em relação aos brasileiros. Bom, com a redemocratização de todos esses países da América Latina, essas leis elas foram mudadas, foram alteradas ao longo do tempo. E nós temos agora, após 2017, uma nova lei de imigração que considera esse deslocamento populacional pela ótica dos direitos humanos, no qual a gente consegue perceber essa mudança, esse deslocamento como algo necessário, como esse migrante muitas das vezes ele está migrando não porque ele quer, mas sim porque ele é obrigado, mas sim porque ele precisa se deslocar por conta de vários problemas que possa ter, como eu falei, desastres naturais, perseguição política, violência, ou até mesmo miséria, pobreza na sua localidade. Vocês lembram do sétimo ano, nós estudamos migrações internas no Brasil, e nós vimos que o povo nordestino ele veio para cá, para a região sudeste, principalmente por conta de catástrofes naturais, pela seca que assolava o sertão naquela época, que foi mais ou menos 5 anos sem chover. Então, esse é um dos motivos por que as pessoas realizam esse movimento, esse deslocamento de um lugar para o outro. Bom, resumindo aqui toda a matéria, eu vejo que lá no passado, do final do século XVI até o final do século XIX, a América Latina como um centro de atração para muitos imigrantes do mundo inteiro. Após o século XIX, já início do século XX até os dias de hoje, eu vejo uma inversão. Hoje o movimento ele é de saída da América Latina. As pessoas hoje querem sair daqui e ir para outros países, como eu falei, Estados Unidos, Europa, Ásia, para aí sim viver uma qualidade de vida melhor. Bom, gente, hoje... Então, meninos, turma, nossa aula é essa, tá? Bons estudos. Façam as atividades, envie para o meu WhatsApp, tá bom?
Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, que eu estou pronta para ajudar vocês, tá? Então, até a próxima aula e um beijo.